Olá, boa noite, Robert. Rapaz, deixa eu te contar um trem. O meu nome é Amir e eu moro lá em Roraima, pertinho da divisa com a Venezuela. Desde pivete, eu sempre cresci no meio do mato. Afinal de contas, eu sou descendente de indígena. Isso me ajudou a aprender a me virar bem na floresta. O meu pai e meu tio sempre me ensinaram a importância de entender a natureza e respeitar o que ela nos dá. A gente trabalha em uma oficina mecânica, eu, meu pai e meu tio. A rotina lá é bem puxada, não tanto por consertar os carros, mas por ter que lidar com clientes que, na maioria das vezes, não sabem nada de mecânica, mas adoram dar pitaco em tudo. Eles sempre reclamam dos preços e acham que estão sendo passados para trás, o que só aumenta o estresse. Por isso, quando chega sexta-feira à noite e não tenho nenhum programa com o pessoal, eu gosto de pegar minhas tragas e me enfiar na mata para acampar. É a minha forma de fugir um pouco da correria e da pressão do dia a dia. Quando vou acampar, levo uma barraca, um isopor com umas cervejas, carne para assar e fico lá até o fim do sábado. No domingo, volto para casa e saio com os amigos para aproveitar o resto do fim de semana. E foi num desses acampamentos que tudo aconteceu. Naquele dia, nenhum amigo me chamou para sair e não tinha nenhum evento na cidade. Eu decidi que ia acampar. Saí do trabalho às 18 horas. Passei em casa para pegar as minhas coisas e antes das 8 horas da noite eu já estava na estrada, indo em direção ao monte. O trajeto levava umas 2 horas e o clima estava bom, um pouco frio, perfeito para acampar. A estrada estava vazia por conta do horário e eu não estava preocupado com nada, apenas curtindo a viagem. Até que, em certo trecho da estrada, eu vi uma coisa estranha. Enquanto eu seguia com o carro, do nada, um bicho enorme brota na estrada, pulando o mato e passando para o outro lado. Era algum tipo de cachorro, só que muito grande. Ele passou tão rápido que eu nem pude ver lá muito bem, mas eu vi que era um bicho enorme. Daí, pelo susto que tomei, eu freiei às pressas e quase saí derrapando com o carro. Parei e tentei entender o que diabo havia acontecido. Aumentei os faróis, olhei para os lados, mas, claro, não vi nada. Então pensei que fosse só um bicho do mato, algum veado. Talvez. Aqui é cheio deles e talvez eu não tivesse visto o mesmo cachorro. Então eu continuei o trajeto e nem pensei nisso pelos próximos quilômetros. Mas então, um pouco mais adiante, eu percebi que tinha algo errado com o carro. Um dos pneus, de trás, estava meio vazio. Bom, pensei que, provavelmente, havia furado em algum ponto da estrada. Então, eu desci do carro bem nervoso com isso. Era um baita azar furar um pneu logo ali, no meio do nada. Como sou mecânico, nunca saio de casa sem levar algumas ferramentas no carro. E entre eles, lógico, havia um macaco. Eu peguei o step, suspendi o carro, tirei o pneu furado e já comecei a trocar pelo novo. Estava tudo tranquilo, mas do nada eu comecei a sentir um cheiro horrível, um fedor de carniça, de carne podre com pelo molhado. Era algo desse tipo. Eu achei muito estranho. Parei de trocar o pneu e fui olhar em volta. Vai que tivesse algum animal morto por perto. Eu olhei dos lados, olhei para a frente, pela luz do farol, mas não vi nada. Então, continuei na tarefa de trocar o pneu. Só que aquele fedor continuava, cada vez mais forte. Eu acelerei para sair logo dali. Fiquei até com medo disso grudar nas roupas, para você entender o quão ruim aquilo estava. Eu acelerei para trocar o pneu, mas então comecei a ouvir um barulho vindo do mato, bem ao lado da estrada. Como naquele ponto o mato era maior e a iluminação estava bem ruim, eu só conseguia ver bem à frente, por conta dos faróis.
decidi nem olhar. Fosse o que fosse, eu teria que trocar o pneu o mais rápido possível. Então, acelerei para só depois ver o que estava acontecendo. E foi realmente a melhor decisão que tomei, porque quando terminei de trocar, guardei o pneu furado e o macaco, fechei o porta-malas e quando olhei para os lados para ver o que estava acontecendo, eu vi a poucos metros de mim, na margem esquerda da estrada, um bicho simplesmente enorme me olhando por detrás do mato. Quando me dei conta, vi que era o mesmo cachorro que eu havia visto antes. Os faróis do carro estavam ligados e eu pude ver muito bem. O bicho era quadrúpede e era tão grande que, mesmo agachado e tentando se esconder no mato, eu vi que deveria ter uns 2 metros de altura pelo menos. Vi que o corpo dele era coberto por pelos escuros, meio puxados para o marrom, mas ao invés de cobrir o corpo todo, eram meio falhados. Eu consegui ver até a pele do bicho em alguns lugares. Mas, de tudo isso, o que mais chamava a atenção eram aqueles olhos amarelos esquisitos. Cara, eu juro por Deus, aquele bicho olhava para mim com um ódio tão grande que estava ali, meio rosnando, mostrando os dentes. Na hora, eu entendi a minha situação e fiquei paralisado. Precisava entrar no carro, mas o bicho parecia rápido. Um movimento brusco da minha parte e ele estaria em cima de mim em um pulo. Então ficamos ali, nos encarando por um tempo. Só que eu sabia que precisava tomar iniciativa. Não adiantava ficar parado, eu tinha que fazer algo. Então, tomei impulso e pulei na porta do carro. Eu abri e fechei a porta o mais rápido que consegui. Cheguei até a bater ela bem forte, de tanto medo que eu estava. E aconteceu exatamente como eu tinha previsto. No momento em que dei um passo, o bicho já veio pulando na mata. Ele era enorme, parecia ainda maior do que eu tinha pensado, se é que isso era possível. Ele veio correndo em uma velocidade impressionante. Passou com força pelo carro. Chegou até a raspar meus tornozelos. Eu consegui fechar a porta bem na hora. Eu fiquei completamente aliviado. O bicho passou tão rápido e forte que chegou a arranhar a carroceria do carro com as garras. Então, simplesmente sumiu no escuro. Eu nem pensei muito. Já fui girando a chave do carro. Engatei e acelerei o mais rápido que eu pude. Então preguei o pé no acelerador e corri o máximo que o carro conseguia. O bicho saiu do mato e tentou acompanhar, mas logo ficou para trás. Ainda consegui vê-lo plantado no meio da estrada pelo retrovisor, antes dele voltar para o mato e sumir na escuridão. Voltei para casa o mais rápido que pude, sem coragem de diminuir a velocidade até chegar em algum lugar habitado. Com movimento, com medo do que o bicho ainda tivesse conseguido me acompanhar. Chegando em casa, contei para os meus pais o que havia acontecido. Eles ficaram assustados, mas acreditaram em mim. Demorou um tempo até que eu tivesse coragem de sair para acampar de novo. Nunca mais saí sozinho, sempre levava um amigo comigo. Fiquei sabendo que outras pessoas da região também chegaram a ver esse bicho. Começaram a dizer que era um lobisomem. Sei lá, devia ser mesmo. Eu nunca fui muito crente, mas sabe, lugares afastados assim podem esconder coisas que a gente nem sonha que existe. Cara, obrigado por contar o meu relato e obrigado a vocês todos por ouvirem. Uma boa noite a todos.